Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, hoje novamente estaremos falando sobre literatura argentina porque no meio do ano, agora de 2023, as editoras decidiram publicar duas autoras que eu gosto muito, duas autoras argentinas que eu sempre acho imperdível. E, bom, hoje iremos conversar então sobre Nós, os Casertas. Casertas é ótimo, né? Nós, os Caserta. Nós, os Caserta, da Aurora Venturini, segundo livro da autora publicado aqui no Brasil, saiu também pela Fósforo. Ano passado a Fósforo publicou As Primas, que foi um dos livros que eu mais amei. Esse é um livro diferente, um livro incrível, um livro impressionante, um livro assim, fora da curva, que eu fiquei encantado. Falei assim, gente, preciso ler tudo que essa mulher escreveu. E bom, saiu agora o Nós os Caseta, que, enfim, gente, eu tenho que falar pra vocês que eu não gostei desse livro. Nem um pouco. Mas bom, ele tem toda uma história por trás que eu acho que, pra mim, pelo menos justifica o motivo de eu não ter gostado. Não é por conta da história. Aliás, eu acho a história da publicação desse livro mais interessante do que o próprio livro em si. Mas tudo bem. Aqui no Nós os Caserta, a Aurora Venturini é uma das coisas que é importante, que a gente sabe aqui nos dois primeiros textos que abrem o livro. O primeiro é da Cláudia Pinheiro e o segundo é da Maria Paula Sarleno. A Cláudia Pinheiro é uma escritora muito famosa na Argentina e a Maria Paula estuda então o As Primas, ela faz uma pesquisa sobre esse livro. As Primas não, Nós os Casertas. E bom, uma das coisas que a gente sabe é que antes de ler o livro em si, é de que essa história, ela demorou em torno de 30 e tantos anos para ser escrita, né? Ela foi sendo publicada em facsímiles, em tomos diferentes, etc. E de que após a sua publicação em 92, ela foi sendo reescrita a cada edição que saía nova. Tiveram 4 edições posteriores a essa de 92 e todas elas têm alguma modificação entre si. E o que a gente vai saber aqui, né, o texto que a gente pega aqui no Nós os Casertas, publicado pela Fósforo, é uma edição feita pela Maria Cláudia, que estuda esse livro, né, e que foi ali, de uma certa maneira, uma secretária da Aurora Venturini. E bom, aqui então a gente vai ter um livro que eu acho que é um livro que é uma coxa de retalhos, né? Quase que, bom, é uma coxa de retalhos porque foi um livro que foi escrito durante muito tempo, ele foi publicado de maneiras diferentes, com cronologias diferentes, coisas diferentes. Então assim, a gente não sabe muito bem qual era o intuito da Aurora, só que aqui a edição que a Maria Paula Sarleno faz é interessante porque ela dá um tom ali a essa história, só que pra mim essa história aqui, ela tem um tom de história inacabada, sabe? Aqueles livros póstumos. Eu não sei porquê, mas esse livro, ele exala livro póstumo, porque é tão cheio de buracos e tão... Tem coisas que você fala assim, não, cara, não, desculpa. Tipo, não dá. Não dá. Mas tudo bem, a Aurora Venturini escreve muito bem. Deixa eu contar pra vocês então um pouco sobre o que é que vai se tratar Nós, os Caserta. Bom, aqui nesse livro, a gente então vai ter ali uma protagonista meio fora do padrão, meio fora do normal, né, que a gente está acostumado a ver. Ela é uma criança, então assim, o livro se inicia, né, ela é uma criança, é ótimo. O livro se inicia com essa protagonista já na idade adulta, ali se relembrando, ela tem um start inicial, que é ver a foto de alguém ali chorando, etc. E aquilo lembra, né, faz com que ela vá ali chafurdar o baú de memórias dela. E a partir do momento em que ela vê uma foto dela com 4 anos, ela vai começar a relembrar toda a sua vida. E assim, esse daqui a gente poderia dizer que, assim como o As Primas, ele é um romance de formação. E aqui mesmo na orelha, né, feita pela... Deixa eu ver quem foi que assinou. Bom, não tem... A assinatura deve ter sido a editora. Aqui na orelha a gente tem falando que é como se fosse um espelho invertido do As Primas, né? Porque de uma certa maneira ele traz ali algumas coisas, né, na sua maior parte estranhezas do universo do As Primas. Então a gente vai ter ali personagens e pessoas com algum tipo de problema, às vezes problemas pequenos, às vezes problemas muito grandes, às vezes questões mentais, às vezes questões físicas, etc. Só que aqui a gente vai acompanhar uma família rica. E assim, aparentemente, tinha tudo pra ser muito interessante, porque o As Primas, ele é um livro muito impressionante, porque é uma saga de família ali quase novelesca, em que a cada capítulo vão aparecendo personagens e a história vai se desenrolando e vai tomando alturas mais drásticas. E aqui no Nós os Caserta, eu acho que tem isso, mas de uma certa maneira, ele pra mim, ele serve como quase um estudo,
para a Aurora escrever As Primas. Pelo menos eu tenho essa sensação, gente. Assim, eu não sei, ninguém sabe, ninguém tá na cabeça da Aurora. Mas eu tenho essa sensação de que esse livro aqui era uma tentativa dela de escrever As Primas. E aí, quando ela consegue escrever As Primas, aí se torna aquilo. Porque esse livro aqui, como eu falei pra vocês, ele tinha tudo pra ser muito interessante. Porque ele tem todos os elementos que está no livro mais famoso da autora, que é aquele livro que é um desbunde com personagens iconoclastas e toda de infinidade de questões estranhas e etc. E aqui no Nós os Caseta... Ai, gente, eu tenho dificuldade de falar o nome desse livro. Nós os Caseta tem, mas não funciona. Ou não é tão bem trabalhado quanto é bem trabalhado no As Primas. E assim, o início dele é muito interessante, porque a gente tem ali uma narradora forte, uma narradora que tem ali uma voz muito única, só que depois o livro ele vai se tornando uma mistureba, assim, tipo, quase como se fosse rascunhos do que poderia ser desenvolvido dentro de uma história, como uma história mais completa. Não, aí tá só ali, tipo assim, é quase como se tivessem pego, e de uma certa maneira, acredito que possa ter acontecido isso, né, porque a gente vai acompanhar aqui que a Maria Paula, ela vai ali pegar os papéis pra tentar reestruturar essa obra, e pra mim é uma juntagem, por isso que eu falo que parece livro póstumo, parece que caçaram ali na gaveta da mulher, né, da Aurora, e aí foi tipo, tá aqui, faz um certo sentido, mas o livro em si, ele não se sustenta, esse livro ele não se sustenta, gente, ele não se sustenta. Ele tem uma trama, mas assim, você sabe do potencial da Aurora porque você leu As Primas, né, ou se você não leu, por favor, vá ler As Primas, por favor, por favor, por favor, vá ler As Primas. Porque ali sim é um livro grandioso, ali sim é um livro, assim, uma história de fato. E aqui no Nós os Caserta, não. Ele é um livro que tem ares de inacabado. Ele tem muitos buracos na trama, muito buraco na desenvoltura dos personagens, da protagonista em si, da Chella, que é uma protagonista, assim, que começa muito bem, depois, assim, você sabe, tipo, você fala assim, cara, mas... Tipo, não tem nenhuma construção ali, não tem nada, sabe? Tipo, é tudo tão oco. Sei lá, acho que a partir da página 90, o livro ele começa a ficar muito oco, muito tipo... Sabe? Que é uma coisa ali que você percebe que, na verdade, não era pra ter sido publicada. A sensação que dá é de que... Publicada no sentido de que ela... Ali era a ideia, e a partir daquela ideia a Aurora ia trabalhar em cima dela. E assim, me surpreendeu muito, porque... Geralmente, quando um autor escreve bem, as chances da história, do livro ser ruim são muito poucas. Porque aquela pessoa escreve bem. E que é o caso do Nós os Corsetas. Quando a gente tem aqui a escrita da Aurora no seu maior vigor, né? Aquela coisa, a estranheza, etc. É muito interessante, ela escreve muito bem. É um livro que você lê assim, ó, pá, sabe? Você pisca. Mas você vê que, tipo... Na verdade, cada capítulo, basicamente, assim, da metade pro final... Eram ideias que eram pra ser elaboradas, elas não foram elaboradas, mas elas foram publicadas dessa maneira, assim. Claro, ninguém vai saber qual é o propósito estético da Aurora com esse livro, etc. Mas depois você vendo o final da trajetória, aí você leu As Primas, aí você fala assim, talvez esse livro aqui tenha sido ali, tipo, um ensaio, né, sobre o que viria a ser As Primas. Porque tem, assim, tem tudo do As Primas, assim. Tipo, tem tudo, coisas estranhas, personagens bizarros, freaks, etc. Mas não é, assim, tipo, ele não funciona. Ele não funciona. Simplesmente ele não funciona. Assim, é uma pena tá falando isso, assim. A Aurora escreve muito bem, é um livro que você lê rápido, mas você fala assim, será que eu realmente mereço ler esse livro depois de ter lido As Primas? No aspecto, assim, claro, você quer conhecer a obra da autora, etc, mas você vê que isso daqui é basicamente, sei lá, eu tive a sensação, gente, de que isso daqui é um rascunho. Não sei, assim. Eu acho que entra numa questão que a gente pode pensar muito sobre literatura no aspecto geral, que eu acho que nem cabe num vídeo, acho que talvez eu nem seja... Quer dizer, eu não sou a pessoa pra falar sobre isso, né? Assim, de jeito nenhum, porque eu não sou um estudioso de literatura, nem nada disso. Mas assim, eu vou falar como leitor. Tem coisas, assim... Como eu falei pra vocês, esse livro foi escrito ao longo de 30 anos e ele foi publicado de diversas maneiras durante esses 30 anos. Depois ele é publicado normal, né, na edição física, e depois é reescrito em cima da outra edição, etc. 4 edições que são reescritas, e aí tem as outras edições, e aí você percebe que o livro é uma coxa de retalhos, assim, uma coisa que, sinceramente,
eu não entendi até agora qual foi o propósito desse livro, juro pra vocês, assim, do fundo do meu coração. Assim, adoro a escrita da Aurora, adoro o universo dela, assim, eu acho um universo muito único, muito específico, daqueles que você não vai encontrar em nenhum outro livro por aí. Só que neste livro, Nós, os Caserta, tem uma coisa muito esquisita. Tem uma coisa muito estranha, assim, na conjuntura do livro no geral. Tem uma coisa meio. Tá, mas. Sabe, tipo. Show me from behind the wall. Acho que é a música do Caetano Veloso. Vem assim, mostra ali. Tipo, sabe? Cara, eu achei muito esquisito. Eu achei muito esquisito. Eu achei muito esquisito. Eu não sei, assim, eu realmente não sei. Teve 4 edições com a autora ainda viva, né? Enfim, tem essa edição aqui que a gente leu da Maria Paula, que trabalha com esse livro. E eu fiquei muito curioso, né? Aquele tipo de livro que a história da publicação do livro, né? Que é essa coxa de retalhos, é mais interessante do que o próprio livro em si. Tipo, gente, agora eu quero saber, né? Agora a gente não tem mais como saber. Só se um dia eu tiver a oportunidade, espero que caso aconteça, eu irei perguntar pra Maria Paula Salerno, que foi ali, que trabalha com esse livro e que, enfim, chegou a conhecer a Aurora, de perguntar assim, mulher, o que foi que aconteceu aqui nesse livro? Pela misericórdia, sabe? Tipo, porque é um livro muito estranho, muito estranho. Assim, gente, sabe aqueles tipos de livro vivo que eles são, tipo, pegajosos, sabe? Mas assim, é estranho, mas não é no bom sentido, não naquele sentido assim. Mas é uma coisa que você fala, você lê e você fala assim, cara, quando começou o negócio, tipo assim, eu passei umas 20 páginas lendo, eu falei assim, gente, tem alguma coisa muito esquisita. Muito esquisita. Não sei explicar essa esquisiteza, não faço ideia, mas tem alguma coisa esquisita. Né? Tipo, a escrita muda o jeito, a narrativa ela muda completamente, assim, sabe? Tipo, eu não sei, talvez alguma pessoa pode falar assim, ah, mas é porque a personagem se achava meio que um monstro, e aí é uma narrativa monstra que vai se metamorfoseando. Mas não faz sentido, porque assim, cara, tem algumas partes que você fala assim, o quê? Oi? Não, tipo, não é o que oi legal que tem numas primas que você fala assim, que oi, que tipo, como assim? Não, é um que oi, tipo. Oi? Sabe, tipo. Isso não faz sentido dentro desse livro, gente. Tipo, tem várias coisas que você fala assim, cara, que porra é essa? Sabe? Tipo, porque assim, cara, nada me tira da cabeça de que isso, muitos capítulos dessa coisa eram papéis que eram pra serem desenvolvidos em um romance, sabe? Tipo, isso daqui é só a ponta do iceberg, a parte por trás tá pra ser escrita. Ou talvez não esteja pra ser escrita, talvez seja o intuito da Aurora, mas pra mim não funcionou, assim. Pra mim é só uma coisa que você fica, tipo, será que foi proposital? Será que é porque é isso? Não queremos saber, gente. E eu acho que, assim, grandes autores conseguem essa proeza de que mesmo com livros ruins, faz a gente ficar pensando, faz a gente ficar assim, eu tenho minhas dúvidas com Nós, os Caserta. Assim, eu tenho minhas dúvidas mesmo. Se era o intuito dela de deixar essa coisa meio em aberto, essa coisa oca, ótimo. Não funcionou comigo, Rodrigo, como leitor. Mas agora pode ser só uma questão de, tipo, uma junção e publicar um romance, assim, de ideias. Sei lá, e o livro alcança aí depois que ela ganhou as primas e ganha a notoriedade merecida na Argentina. Bom, gente, olha, a gente nunca vai saber. A única coisa que eu sei é de que eu não gosto, não, assim, não gostei desse livro. Achei bem. Me decepcionei, legal, assim, tava esperando uma coisa. Bom, porque falaram assim, ah, não, depois Duas Primas tem esse aqui que é tipo, uau. Fala assim, eu acho que ele é mais um livro, na minha humilde opinião, ele é mais um livro que é um livro para ser estudado, né? Todas essas questões literárias, essas questões do autor, das pretensões, etc., do que um livro para ser lido ali para prazer. Eu acho que isso daqui é um prato cheio para quem gosta de estudar literatura, para quem pesquisa aí esses autores, enfim, assim, esse livro aqui, por exemplo, para mim ele poderia estar dentro de um daqueles romances sobre livros, sabe? Daquela coisa que gera aquela estranheza e tal. Bom, assim, a minha experiência não foi a das melhores com Nós, os Caserta, tudo bem. Vou continuar lendo a Aurora Venturini, porque ela escreve bem pra caralho, e aqui nesse livro não é diferente, ela escreve muito bem. Só que nesse livro aqui tem um negócio ali que não funciona, assim, e não funciona mesmo, assim, não funciona muito. Não funciona de jeito nenhum.
E é isso, gente. Fica a nossa conversa sobre nós, os casetas. Que eu acho que eu nem me enrolei aqui sobre o que eu ia falar, porque, cara, que loucura. Gente, assim, olha. Livro, assim, se você tá aí procurando uma obsessão pra, tipo, pesquisar e tentar achar nuances na obra e todas essas coisas, profundezas e tal, talvez esse livro aqui seja interessante, porque ele é um romance oco, mas que pra algumas pessoas pode soar como, uau, tem mistérios ali, tem segredos, e a história da publicação. Que, aliás, eu gosto da história dessa publicação, de ser publicado ali, ser reescrito, uma obra viva e tal. Mas, gente, acho interessante a história, acho mais interessante o que precede o livro chegar na minha mão, né, finalizado, do que o livro em si, né? Enfim, faz parte, né? E é isso, é por isso que a gente lê, pra encontrar, sem encontrarem essas coisas meio esquisitas, digamos assim. Mas bom, é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, espero que essa conversa tenha rendido alguma coisa. Se vocês leram Nós, os Caserta, me falem aí, que é um livro esquisito, é um livro estranho. Mas com certeza não é um livro pra mim. Aí corta pra daqui a 10 anos eu fazendo uma pesquisa sobre esse livro, tipo, tentando desvendar, tipo, cara, será que foi proposital? Será... Essas não é pra quem gosta de livro. Mas é isso, até o momento eu achei o livro bem estranho, um livro 2 estrelas, assim. E tá tudo bem. Bom, caso vocês tenham interesse, vocês vão encontrar nas livrarias mais próximas de vocês. Saiu recentemente pela Fósforo, como eu falei. E é isso. Lê pra ver. Vou ficando por aqui, gente. Olha, beijo e até o próximo vídeo.